a fala dele, porque voltarei a alguns dos temas abordados e espero que isso tenha um caráter complementar, ainda que também rapidamente. Eu, então, elegi 10 mitos sobre o SUS, pensando no público que estaria no Congresso, pensando que não se trata aqui de dar uma aula sobre o SUS ou coisa desse tipo, e pensando também no tema, né? Atenção primária à saúde, a questão da própria atenção à saúde, a ideia de redes, as questões ligadas às evidências, não é? E, assim, há muitas crenças. Aliás, a mídia, né, faz diariamente o seu trabalho de ocultar, né, coisas importantes sobre a vida brasileira e também sobre o SUS, mas acaba, quando falo da mídia, falo do rádio, das grandes redes de TV, os grandes jornais, não é? Que fazem o seu trabalho não de divulgar notícias do interesse público, necessariamente, mas aquelas notícias que interessam à própria mídia, que sejam divulgadas. Isso vai construindo uma certa mitologia, né, a respeito, por exemplo, do nosso sistema público de saúde, que é bem no sentido do mito mesmo, coisas que são veiculadas e divulgadas e reiteradas diariamente e que acabam perdendo a sua historicidade, né? Como os mitos, parece que estão aí, pairam sobre a história, né? E isso é reproduzido e reproduzido, e há uma perspectiva, em geral, pouco crítica em relação a essa reprodução e ao conjunto de informações que recebemos. Então, eu resolvi trabalhar esses 10 mitos assim como ponto de partida para a nossa interação e ver aonde chegamos com algumas dessas questões. Os mitos não estão ordenados, evidentemente, né? A mitologia não permite ordenação. Então, um dos primeiros mitos é que assim, o SUS ele foi criado sem participação da sociedade. Então, como se algumas pessoas iluminadas, enfim, grupos de interesses restritos aqui e ali, tivessem aproveitado uma oportunidade histórica no Congresso Constituinte e, então, criado o SUS, né? E que isso o povo não participou disso. Isso é um mito, né? Não há fundamento de verdade nessa história de que foi criado sem participação da sociedade. Eu não vou me estender, mas durante todo o período de resistência democrática no Brasil, nos 4 cantos desse país, a sociedade se organizou e, ao discutir os problemas, não é? Sempre que podia, em atos públicos, claro que as pessoas não foram para atos públicos com um cartaz, vamos criar o SUS, isso não era assim, né? Mas a saúde aparecia nas manifestações populares. Esse é o ato público de 1º de maio de 1980, em São Bernardo do Campo, né? As pessoas queriam que arroz, feijão, saúde e educação, né? Comida, saúde e educação. Em várias cidades brasileiras, em São Paulo, por exemplo, surgiram vários movimentos populares que se organizavam em torno da saúde e do direito à saúde. Isso que ficou consagrado na Constituição brasileira como saúde, direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais, econômicas, etc., não saiu da cabeça de nenhum parlamentar, de nenhuma liderança sanitária iluminada. Isso é produto de lutas populares, que, obviamente, não estão em dissintonia com lideranças, etc. Aqui, na verdade, assim, no espaço do ginásio de esportes, foram organizados grupos, não é? Muitos grupos, né? Paranaguá, estava lá, né? Paranaguá, no 8ª. Cada quadradinho desse aqui é um grupo de discussões, ou aqui, ali, lá, etc. Né? Foi uma conferência histórica que impactou de modo muito importante o processo constituinte. Esse careca como eu, Ulisses Guimarães, as novas gerações, não sei se todos conhecem, né, Ulisses Guimarães, mas chamou a Constituição de Constituição Cidadã, não é? Porque a Constituição afirmava, no artigo 7º, uma série de direitos sociais e, lá no capítulo da saúde, reconhecia a saúde como direito de todos.
Então, assim, é um mito isso de que o SUS foi criado sem participação da sociedade, tal como um ato do Congresso ou de pessoas, enfim, do governo federal. O segundo mito é o eu não uso o SUS, né? Frequentemente, sobretudo na classe média, há essa história de que eu não uso o SUS, eu não preciso do SUS. Eu, quando tenho algum problema, eu e minha família, a gente paga o dentista, paga o médico, paga o hospital, ou, melhor ainda, nós temos um plano de saúde. E não é um plano qualquer, viu? É um plano VIP, né? Então, as pessoas se iludem, primeiro confundem saúde com assistência médica, hospitalar, odontológica, etc. Saúde é muito mais do que assistência, né? Não é à toa que esse congresso é um congresso de atenção à saúde, né? E não de assistência médica ou assistência odontológica. Assistência e atenção, como vocês sabem, têm significados distintos. Então, a história de que eu não uso o SUS é um mito, né? O SUS frequentemente é associado, né, com UTI, muitos já identificam, né, no SAMU, a coisa da urgência, enfim, as unidades encarregadas, né, de exames complementares, etc. No máximo, as pessoas chegam na vacina, o SUS garante vacina, tal. Mas o SUS está presente em restaurantes, está presente no pãozinho, no copo de leite, quer dizer, hoje cedo, quem tomou café da manhã, espero que todos tenham tomado, tem SUS lá no café da manhã de vocês, né? A primeira vez que eu falei disso foi num curso de atualização sobre animais sinantrópicos, são aqueles animais que convivem com a gente, né? Gato, cachorro, morcego também, né? O SUS, a vigilância, controle de zoonoses, tal, também está aí, né? O Enfio, né, o Cazuza, as pessoas falam, eu não uso o SUS, mas se sai daqui, né, Deus me livre, hein? Tem um acidente aí, vai parar num hospital, tem que fazer transfusão de sangue, aquele sangue, o sangue contaminado, né, que matou o Enfio, que era hemofílico, adquiriu o AEV numa transfusão sanguínea, esse sangue hoje é um sangue cuja qualidade é controlada pelo SUS. Então, todos usam o SUS. Pasta de dente, espero que todos tenham escovado seus dentes hoje cedo, né? O SUS está lá fazendo vigilância sanitária para ver se aquela pasta de dente pode ser utilizada para a finalidade dela. Escova de dente também. Ou seja, não é sem razão que, na última Conferência Nacional de Saúde, em dezembro de 2011, havia, dentre os itens lá do tema central, a reafirmação de que todos usam o SUS. E, de fato, todos usam o SUS, porque a saúde não pode ser reduzida e restrita à assistência médica. Um terceiro mito sobre o SUS é de que o SUS inventou uma pirâmide que só serve para dificultar a gestão, né? Essa história de atenção primária, secundária, terciária, tal. É inacreditável, mas algumas pessoas acham que foi o SUS que inventou a pirâmide, né? E vem a pirâmide como instrumento de gestão, o que é um delírio, né? Não é um devaneio, aí é delírio mesmo, né? Então, assim, é importante a gente entender a origem da tal pirâmide, qual o propósito disso. Reitero que não quero dar aula, mas, olha, tem quase um século que essa história da pirâmide dos níveis de atenção. Eu não gosto muito nem de usar o termo pirâmide, porque o Dawson, né, que era um nobre inglês e tal, e que produziu um relatório, né, para o parlamento inglês, propondo um sistema único de saúde, um sistema de saúde de acesso universal, propôs isso lá nos anos 20. Né? O relatório foi concluído nos anos 20, aí vem a guerra, a Segunda Guerra, tal, e só lá em 48 é criado o Sistema Nacional de Saúde inglês, que é considerado o pai, o avô, tal, do SUS, né, dos Sistemas Universais de Saúde. O que o Dawson fez? E a reprodução é do relatório Dawson, né? Eles simplesmente identificaram que, num território qualquer, independente de quando você olha para o território e vê que serviços existem no território, serviços de saúde, esses serviços, independente de como se articulam, como funcionam, etc., eles podem ser identificados segundo as características do trabalho que realizam e podem ser identificados segundo o que eles chamam de 3 níveis de atenção, né? Em verde, as unidades primárias de diferentes tamanhos, características.
em azul, as unidades secundárias, um hospital, né, enfim, um nível terciário, aqui em azul escuro, e previa até o que ele chamava de saúde suplementar, né? Essa dor de cabeça que a gente tem aqui no país já estava lá, imaginada pelos ingleses, como algo necessário com o qual o sistema inglês deveria conviver, porque era um sistema no contexto de uma sociedade capitalista e tal, diferentemente do que já começava desde 1917 a acontecer na União Soviética, com a instituição de também sistemas de saúde em que todas as unidades eram de propriedade estatal, né? Então, o Dawson vai formular lá a pirâmide dos 3 níveis, né, na base, atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. Se essa estrutura em pirâmide é vista do alto, ela pode ser concebida como uma rede. Depende de como a pirâmide é vista, qual o ângulo, não é? Então, no caso de uma rede desse tipo, com 3 níveis, na borda da rede, né, nas laterais da rede, as unidades em verde, são as unidades de atenção primária, que podem, né, dar conta de tudo que se propõe para a atenção primária, que é, entre outras coisas, coordenar a produção do cuidado em saúde, etc. Hoje falamos em rede, né? Se a gente pensar o esquema de uma rede regional, ele pode ser pensado segundo essa característica, né? Só que isso costuma-se falar que as unidades básicas são porta de entrada, mas isso não é fechado, não é? E a porta de entrada, a unidade básica de saúde, como porta de entrada preferencial. Ninguém nunca falou que a porta de entrada a UBS é o único lugar por onde as pessoas devem acessar o sistema e tudo mais. Eu, francamente, não sei de onde vem, porque eu nunca li nenhum teórico afirmando isso, não é? Então, num sistema assim, qualquer unidade do sistema de saúde é porta de entrada. A questão é como isso se organiza para que haja alocação racional de recursos, etc. Não é? Se a gente pensar, por exemplo, num centro de especialidades odontológicas, mas se toda a população começa a acessar diretamente o CEL, isso vai virar uma bagunça, né? Parece razoável que as pessoas acessem pelas unidades de atenção primária e daí sejam referidas para o CEL, no caso. No caso de um sistema desse tipo, costuma-se falar em referência e contra-referência, né? A partir da base do sistema, as pessoas serão, então, referidas para ambulatórios de especialidades, para hospitais gerais, ou mesmo acessando, a partir de um ambulatório de especialidades, para um hospital geral. E contra-referência, né? Uma vez resolvido, né, o que precisa ser resolvido nesse nível da unidade, as pessoas são, então, referidas para os níveis imediatamente anteriores, naquela perspectiva de que a atenção primária precisa coordenar o cuidado, acompanhar as pessoas que estão sob cuidados do nível primário até o nível que for necessário para resolver o problema. Resolvidos os problemas, sigam acompanhando aquelas pessoas, ou seja, a responsabilização por cada caso, né? Não há, em princípio, antagonismo entre essa concepção, né, de sistema de saúde clássica com a ideia de rede. Agora, se começa a haver rompimento, né, entre essas relações que deve haver entre diferentes tipos de unidades, aí, de fato, a gente passa a não poder mais falar em sistema. E isso não tem muito a ver com pirâmide ou não pirâmide, quer dizer, seja lá o que for, né, que se tenha como modelo para estruturar o sistema, é difícil pensar em rede regional de atenção num contexto em que o que se tem, de fato, é um aglomerado de unidades, uma fragmentação, né, do sistema em que cada unidade, de qualquer nível, é gerida como se fosse não uma organização com alguma autonomia de gestão num sistema complexo, mas como unidades soberanas, não é? Como se tudo pudesse ser resolvido naquele nível, independente das outras unidades que compõem o sistema. Por isso, quando se fala, né, na integralidade, há várias concepções de integralidade. Uns vão falar em níveis de integralidade, planos de integralidade. Particularmente, eu não gosto de nenhuma
desses apontamentos, né? Eu prefiro falar em dimensões, porque é tudo, não há níveis e não há planos na integralidade, são diferentes dimensões da integralidade. E uma dimensão importante é, sim, a integralidade do sistema de serviços. Claro, tem a integralidade da pessoa, a integralidade da assistência, da atenção, mas a integralidade do sistema é fundamental. Na integralidade da atenção, um aspecto fundamental é a intersetorialidade, né, que é muito importante quando pensamos esse princípio da integralidade. De fato, eu reproduzi esse texto, que está num capítulo de livro que trata das bases conceituais da saúde pública, em que essa questão fica, eu acho, posta no devido lugar, né? Os diferentes níveis de atenção decorrem da racionalização do trabalho com vistas a potencializar os recursos disponíveis. De fato, não são necessários certos equipamentos ou certos especialistas em todos os lugares, mas todas as pessoas de todos os lugares devem ter acesso a esses equipamentos especialistas sempre que precisarem deles. Eu acho que é simples assim, essa questão de níveis de atenção e tal, e a gente, às vezes, acaba num certo teoricismo, né, sobre essas coisas, quando talvez não fosse o caso. A questão da atenção... Por que eu estou falando da pirâmide e tal? Porque isso tem a ver, né, com toda a história do surgimento da expressão atenção primária. A gente vai falar um pouquinho de atenção básica depois, mas, assim, um dos significados da expressão é como nível de atenção, né? Atenção primária como parte dessa pirâmide e tudo mais. Mas o mais interessante é pensar a atenção primária como estratégia de atenção. E aí eu vou na linha do que o Dr. Paranaguá, que me antecedeu, já comentou, né? Como estratégia de atenção, não tem mesmo nada a ver com pirâmide, nem com a perspectiva gerencialista, não é, que move muitos sistemas de saúde, muitas autoridades da área no Brasil e em outros países. Como estratégia de atenção, eu gosto muito de fazer esse registro, né? Os médicos de pés descalços da China foram a principal inspiração para o movimento de atenção primária à saúde, que culminou com a Conferência de Alma-Ata, lá no Cazaquistão, em 78. Alguém já ouviu falar de médicos de pé descalço? Vários ouviram falar. Mas, olha, foram aqui, vou de novo. Vocês já ouviram falar nos médicos de pés descalços? Quem já ouviu falar, levanta o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, olha, 9, 10, 11, 12, 13. 13 no auditório, bom, tem que contar o auditório lá embaixo também, né? Mas, assim, há um relativo desconhecimento de uma experiência sem a qual nós não vamos entender o que é atenção primária como estratégia, né? Então, atenção pessoal, aí, vocês aí, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano aí das graduações, vão ler mais sobre médicos de pé descalço. Eu vou falar rapidamente sobre isso aqui, né? Depois de um longo processo de luta revolucionária na China, o Mao Tse-tung e os comunistas chineses chegaram ao poder. O Mao proclama a fundação da República Popular da China. A China já era um mega demográfico país, né, nessa época, com mais de 1 bilhão de habitantes. E tratava-se de tirar a China de uma situação, né, quase feudal para o exercício de direitos, a educação, a saúde, etc. Os chineses optaram por essa estratégia de médicos de pés descalços. Eu comentava com o Antônio sobre a valorização, né, da fitoterapia, o conhecimento das propriedades, né, das plantas na China, etc. O país, naquele contexto, foi inundado, né, por cartazes e todo tipo de meio de comunicação foi utilizado para a valorização da saúde e das práticas de saúde que vão dar origem ao que hoje conhecemos como cuidados primários ou atenção primária em saúde, né? Todo tipo de folheto, cartaz, né? Materiais de propaganda mesmo, os médicos de pés descalços e na água, atravessando, né, o continente chinês, cartazes até muito bonitos, né, sempre valorizando a questão da saúde, do trabalhador da saúde e tal, a questão da vacina.
em selos, né, um selo de 1973, fazendo menção, de novo, ao trabalho dos chineses. A valorização da medicina tradicional chinesa. Essa publicação, Manual dos Médicos de Pés Descalços, meio que sumarizando e sintetizando toda essa experiência, é uma publicação que vale a pena conhecer. E essa experiência, então, vai ser grande influenciadora da conferência de Alma Ata, né? O Ralph Dammmaler, mencionado, né, ontem, hoje também, na época, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, que se empenhou, está vivo ainda o Mahler, né, se empenhou muito para a realização dessa conferência como estratégica para os países, todos os países, não só países do terceiro mundo, países de precário desenvolvimento econômico e social, mas como estratégia para mudar modelo de atenção em saúde, né, para que os sistemas de saúde pudessem valorizar outras práticas além do que né, conhecemos aí como medicina ocidental tradicional. Aqui no Brasil, né, os impactos disso. Antes da 8ª conferência, tivemos, em 1980, a 7ª Conferência Nacional de Saúde. 2 anos depois da Conferência de Alma Ata, realizamos a 7ª Conferência, cujo tema foi a extensão das ações de saúde através dos serviços básicos. Aliás, o Carlyle, não é, mencionado pelo Paranaguá, esteve à frente desse processo, foi um grande batalhador pela realização da conferência e pelo que veio depois na 8ª. Foi a 7ª. Foi a 7ª conferência, aliás, que vai trazer para o Brasil, vai primeiro valorizar toda a experiência do CESP, da Fundação CESP, que já trabalhava com essa ideia de unidades constituídas em rede, segundo níveis de complexidade, desde os anos 40 do século passado, mas a 7ª vai reafirmar a importância de se pensar território, regionalizar, hierarquizar. E hierarquizar não no sentido do mando administrativo, como alguns pensam a hierarquia hoje, vão falar em redes poliárquicas, tal, e é muito correto isso, mas a regionalização e a hierarquização no sentido de definir territórios e estabelecer a compreensão desses territórios, tendo em vista a possibilidade de estruturar sistemas de saúde nesses territórios. Em decorrência da 7ª conferência, tenta-se, no Brasil, né, instituir um Programa Nacional de Serviços Básicos, o PREV Saúde, que não vem de prevenção e saúde, como muitos creem, mas da tentativa de articular os Ministérios da Saúde e da Previdência Social. E o PREV Saúde que vai trazer para o Brasil aquela ideia, não de pirâmide, mas esse polígono com essa característica, e vai inventar aqui no Brasil a tal da atenção básica, né? Alguns pensam que o pessoal da universidade, da academia, gosta muito de falar em atenção primária em saúde, mas os serviços falam em atenção básica. Na verdade, pelo menos nessa concepção aqui no Brasil, que deu origem ao conceito de atenção básica, a atenção básica ela inclui o nível primário, né, a atenção primária, mas ela avança para o nível secundário, segundo o PREV Saúde, né? Por isso que, quando falamos de atenção básica, não estamos falando apenas de atenção primária. São conceitos diferentes. Num congresso como esse, achei importante trazer. Mitos sobre o SUS. Põe muito dinheiro na saúde da família e prejudicam hospitais. Essa é outra. Muita gente acha que a saúde da família é hegemônica no sistema de saúde brasileiro, que o SUS é hegemônico no sistema de saúde brasileiro. Atenção, não é bem assim, não é? Não é bem, a saúde da família está muito longe de ser hegemônica na política nacional de saúde, seja pelos recursos alocados a ela, seja pelo papel que, de fato, ela tem. No discurso, pode não ser, mas, de fato, a atenção primária e a estratégia de saúde da família vem sendo o primo pobre nessa história, né? A hegemonia é privada, né? São os estabelecimentos de propriedade privada que acabam dando o tom para o rumo que o sistema brasileiro de saúde vem tomando, né?
Como é isso de põe muito dinheiro na saúde da família e prejudicam hospitais, né? Olha só, menos de 20%, isso pode variar um pouquinho para mais ou para menos, mas menos de 20% do orçamento da saúde vai financiar a atenção básica, vai financiar as equipes de saúde da família, né? O resto desse dinheiro vai pagar a dívida pública, vai para hospitais, etc. Temos ainda um sistema hospitalocêntrico com prioridade de ações curativas e não prioridade das atividades preventivas, como está escrito na Constituição brasileira. Há prioridade para as ações curativas. Mesmo o saúde da família, né? Hoje estratégia, mas na origem chamada de PSF, Programa de Saúde da Família, eu usei esse recurso aí de poesia concreta para trabalhar essa ideia de que, sim, temos rumos gerais, mas o PSF ele é concretamente em cada local o que cada local faz do PSF. Né? Então, tem gente que está entrando no PSF agora, tem gente que já está querendo sair do PSF, tem PSF que está completamente atrapalhado e funcionando em oposição ao que deveria funcionar, tem PSF de ponta cabeça, né? Tem PSF pequeno, PSF que está para cima, né? PSF amarelo, PSF vermelho, enfim, temos... Quando falamos em PSF, é preciso ver de que programa de saúde da família concretamente estamos falando em cada local. Todas as generalizações elas são problemáticas, essa é uma delas. Outro mito é de que o SUS é ineficiente, né? E com que referência, né? Qual a referência para dizer que um sistema de saúde é eficiente ou é ineficiente? Em geral, essas afirmações são categóricas. O SUS é ineficiente. Isso é posto na cara, né, dos que batalham pelo SUS, de modo assim quase acusatório, né? Veja, o SUS, como qualquer organização, temos problemas até numa família, né? Como qualquer organização, até numa quitanda tem problemas. Então, claro que há problemas, claro que há dificuldades de gestão, há situações de mau uso de dinheiro público, de má gestão, claro que há. Mas desses episódios não se deveria fazer, como a mídia faz, essa generalização e esse tom acusatório em relação ao SUS. Vamos ver mesmo, a gente já passou por algumas imagens, ontem a doutora Eliana já apresentou alguns dados da produção do SUS, mas olha só, a produção do SUS em 2011, na atenção básica, 1 bilhão e 700 milhões de procedimentos. A gente pode... só vacina 105 milhões. Atenção de média e alta complexidade, 2 bilhões e 600 milhões de procedimentos, né, que vão de internações, obstetrícia. O SUS é responsável por mais de 2 milhões de partos no Brasil todo ano. Aí, os transplantes, exames complementares, eu não vou, obviamente, aborrecer vocês com isso, né, mas são dados públicos e conhecidos, 230 milhões de procedimentos na área de saúde bucal. Né? E qual é o custo? Quanto custa fazer isso que o SUS faz? Né? Olha só, dados de 2009, R$ 1,82 por habitante por dia, menos do que uma passagem de ônibus, para fazer tudo o que o sistema de saúde brasileiro faz. Ontem, a doutora Marilis mencionou aqui uma não notícia, a não notícia da epidemia de cólera que não houve, que teria matado, porque não matou, milhões de brasileiros